Olá, meus amigos, os meus irmãos, minha família, os meus irmãos na fé, que estão aí vendo, estão ouvindo, estão meditando e espero que esteja, porque não adianta você só ver os vídeos, não adianta você só ver as figuras e não meditar na palavra de Deus escrito na Bíblia Sagrada. Uns crê que ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Outros não crê que ela é verdadeiramente a palavra de Deus. Por que eles não crê? Porque não foi dado a eles o dom da fé na palavra de Deus. O dom da fé provém do poder de Deus. Então que Deus derrame sobre vós a sua misericórdia e a sua graça, para que vocês recebam o poder da fé para crer que verdadeiramente a palavra de Deus é a única fonte de alimento espiritual, com E minúsculo, escrito na Bíblia Sagrada. Vamos a mais um vídeo para provar que essa carne podre, essa carne vazia aqui, denominado por bispo, por si próprio, auto se apacentou, auto se intitulou e usa a palavra de Deus como mercantilismo, como riquezas terrenas para a sua própria condenação e para a própria condenação de quem acredita nele. E espero que esses vídeos, espero que essas mensagens bíblicas, espero que esses estudos bíblicos, espero que essas palavras espirituais do Espírito do Senhor Deus, a qual está sendo ensinada para vocês aí, vos desperte do meio dessa raça, vos desperte para que vocês saiam desses templos carnais imundos, a qual eles estão sendo usados por espíritos demoníacos para vos destruir espiritualmente falando. E como eu já disse, eu provo tanto esse cabeça podre aqui, como todo o resto da sua corja, como são falsos profetas carnais, vazios, metidos a espirituais, que usam a palavra de Deus indevidamente, presunçosamente, e pagarão um preço caríssimo. O preço é a morte da sua carne e o sofrimento espiritual do seu espírito humano eternamente pelas próprias mãos do Espírito de Deus, a qual essa raça podre, vazia, suja, dizia servir e não servia. Dizia ensinar a palavra de Deus e não ensinava com legitimidades espirituais. Então, vou passar esse vídeo aqui para vocês. Vamos meditar aqui na palavra de Deus, como eu já disse aqui, que eu uso João Ferreira de Almeida, e na Bíblia Católica também, que eu também uso aqui, tá bom? E também vamos meditar um pouquinho aqui no dicionário Aurélio, para que vocês aprendam as coisas espirituais segundo as vontades de Deus. Presta atenção na maneira que ele se expressa, presta atenção na maneira que ele fala, presta atenção na sua boca, no que sai da sua boca. Segundo a palavra de Deus diz que é o que sai de dentro o que contamina, não o que vem de fora. Então ele está contaminado por demônios, espíritos demoníacos. E para ele, que é cabeça da igreja dele, segundo Jeremias 25, ele não tem mais salvação espiritual. Será julgado como os demônios, será julgado como o espírito de Satanás. Ele não tem salvação espiritual do seu espírito humano. Ele é um espírito humano homicida. E todos aqueles que o seguem, e todos aqueles que servem ele, e todos aqueles que acreditam nele serão condenados da mesma forma. Por isso que Deus está pregando, ensinando e postando estes vídeos e essas mensagens espirituais para que vocês se desvinculem da carne dele, se desvinculem espiritualmente falando dos seus falsos ensinos espirituais e das suas falsas doutrinas
espirituais. Segue o vídeo. E espiritual com E minúsculo e não maiúsculo, como essa carne podre ensina. Mas então isso chama atenção, pô, esse aí, pô, esse aí tá fica com Deus mesmo, esse aí, aí o que o pessoal, peraí, aí vem o pessoal, pô, então tem aqueles que são tradicionais, e esse é um falso profeta. Então você preste bem atenção que os tradicionais, como eu já ensinei em outro vídeo, são aqueles que se preocupam verdadeiramente e em legitimidade acerca da sua própria comunhão espiritual com Deus e por isso medita na palavra de Deus, busca na Bíblia Sagrada o verdadeiro conhecimento daquilo que estão ensinando nestas tais igrejas e ditosas igrejas presunçosas, levantadas e apacentadas por carnes vazias, usadas por demônio. Não pode, isso é contra a lei espiritual de Deus. Um espírito demoníaco, um espírito imundo, podre, que é totalmente asqueroso, grotesco, ali sob o púlpito, usando a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus para vocês. Isso é loucura. Um demônio não vai pregar a palavra para vocês. O demônio não vai ensinar a palavra de Deus para vocês. Eles têm que usar um corpo de um ser humano, quer homem, quer mulher, quer grande, quer pequeno, quer novo, quer velho. Ele tem que entrar aqui dentro por estar vazio, sem libertação espiritual legítima de Deus, e usar esse corpo podre aqui vazio e essa boca podre para falar das coisas de Deus. A Bíblia Sagrada ensina isso. Tem uma passagem na Bíblia onde que um espírito demoníaco falou que enganaria um profeta de Deus lá. E Deus falou para ele, com que você vai enganar esse meu profeta? Aí o espírito maligno falou para Deus, eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. A palavra de Deus é bem clara. Para quem medita nela e para quem tem discernimento espiritual dela e medita nela espiritualmente falando. Segue o vídeo. Esse vai ser amaldiçoado. Agora tem os outros, poxa, quanto tempo que eu queria isso, poxa, eu estou cansado de ler a Bíblia, de ver tantas palavras e não aconteceu nada na minha vida. Então esse vai ficar lá do nosso lado. Esse vai, é isso mesmo, tudo ou nada, pai, põe tudo lá. Então ele está dizendo, esse vai ficar do nosso lado. Então ele sabe que da maneira que eles estão falando, da maneira que eles estão pregando, eles estão passando para vocês que estão ouvindo a eles uma falsa, como eu posso colocar, excelentíssimo Espírito Santo de Deus, uma falsa comunhão espiritual, um falso poder de Deus, uma falsa autoafirmação de alguma coisa. E vocês acabam acreditando por quê? Porque eles dizem ser profetas de Deus, dizem ser pregadores de Deus, usam alguns versículos e algumas passagens bíblicas de Deus para enganar vocês, e vocês acabam acreditando. E acabam acreditando muito mais ainda quando esse corpo maldito vazio aqui se enche de riqueza material, se enche de riqueza carnal. Aí você fala, não, esse é um profeta de Deus. Por que é um profeta de Deus? Porque está escrito na Bíblia Sagrada que Deus é o Deus do ouro, o Deus da prata, o Deus da riqueza. Isso é laço do diabo. Falsa interpretação da palavra de Deus. Segue o vídeo. Então ele vai ser abençoado. Quem embarcar nessa é abençoado. É abençoado. Quem não embarcar... Quem não embarcar, sim. Entendeu como é que é? Então você nunca pode ter vergonha, não pode ter timidez. Peça e quem quiser dar, dá, quem não quiser não dá. Peça. Ele já está aí. O espírito da ganância. Existe uma hierarquiedade que se chama assim, ó, hierarquia satânica. Eu não vou ensinar agora para vocês esses ensinos espirituais, que é muito profundo ainda, e vocês não estão prontos para entender essas coisas. Mas na hierarquia satânica, existe o principado, a potestade, os dominadores das trevas. Cada demônio tem uma autoridade espiritual no inferno para agir sobre a vida espiritual de vocês. E aí o que acontece? Isso aqui, ó, é um principado. Ó.
Esse corpo aqui é um principado que está usando ele. Os que estão ouvindo ele são espíritos dominadores. Por quê? Porque este principado está ensinando os que estão aqui embaixo a dominar vocês através do que eles falam, através do que eles pregam, usando a palavra de Deus para caçar vocês e se sustentar dos bens materiais de vocês. E não dão a vocês o que vocês verdadeiramente precisam, o genuíno alimento espiritual da palavra espiritual de Deus para a sua própria salvação do teu espírito humano. Desperta, povo de Deus. Se tiver alguém que não dê, tem um montão que vai dar. Tem que ser no peito na raça. Tem que ser no peito na raça. Porque o povo... Tem que ser no peito e na raça. Tem uma passagem na Bíblia que Deus ele diz assim, nem por força e nem pelo esforço, mas sim pelo amor e através do Espírito de Deus que o povo segue a Deus. Peito, raça carnal, para levar vocês a uma indução de erro espiritual para dar dinheiro para eles. O povo de Deus, abre os olhos, abre os ouvidos, abre o coração carnal e espiritual, em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. Quer ver o pastor, o seu pastor, com coragem. O povo quer ver o pastor brigando com o demônio. O povo quer ver o pastor... O povo já está cansado de falsa humildade do padre. Exatamente. O padre é só humilde e não dá nada, não interessa o nada. O padre daquela maneira assim, então, nós vamos lá, isso mesmo, e botar para quebrar, então, vira cambalhota, faz... Então o povo fica louco. É isso aí, entendeu como é que é? As imagens não deixam dúvida quanto a isso. É um dos pastores, você vê que em nenhum momento se fala em nada espiritual. Ele, de uma maneira até muito grosseira, explica e incentiva como arrecadar, como fazer com que as pessoas deem dinheiro. Mudou o objetivo total da igreja. Agora presta bem atenção no que ele vai falar aqui. Ele zomba do poder de Deus, ele zomba dos milagres de Deus e do portento de Deus escrito na Bíblia Sagrada. Eu vou passar só mais esse pedaço desse vídeo e já vou abrir um outro vídeo. Aqui ele está rindo, zombando e escarnecendo. Mas a palavra de Deus disse o que mesmo aqui, ó? Que nos últimos dias vinham o que, ó? Escarnecedores. Segundo os seus próprios escárnios. Aqui, ó. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. É o caso dessa carne podre aí. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscências, você sabe o que é concupiscências? Não sabe? Então você vai saber agora. Depois eu escrevo aqui, ó. Espera aí, deixa eu pôr já aqui. Concupiscência, olha lá, ó. Grande desejo de bens ou gozos materiais. Grande desejo de bens ou gozo material. Eles só têm esse prazer de desejo material. Nunca tiveram. Concupiscência é isso, tá? Aprenda isso. Concupiscência é o quê? Grande desejo de bens materiais. Ou apetite sexual também. São totalmente imorais. E isso tem muito no meio deles e no muito de muitos meios, de muitos outros também. Tá bom? Então desperta aí em nome do Senhor Jesus, antes que seja tarde demais. Segue o vídeo, presta atenção na sua boca e no que ele fala. Então Moisés foi lá com o cajado dele, com aquele mesmo cajado que ele tinha aberto as águas do Mar Vermelho, visto tantos milagres. Ele chegou e perguntou, por acaso pode essa rocha... Moisés perguntou, por um acaso, aonde está escrito isso na Bíblia Sagrada que Moisés disse, por um acaso? Se Deus tem poder e passou o poder a Moisés, como Moisés ia fazer um portento, um sobrenatural, arrancar água da rocha, naturalmente falando, ou por um acaso? O povo, desperta aí em nome do Senhor Jesus, viu? Porque vocês vão padecer
junto com ele. Sai água e tocou na rocha assim. Quando tocou na rocha, saiu água. Por acaso, né? Por acaso. Saiu água da rocha por um acaso. Por um acaso. Vocês têm que prestar atenção de como está sendo pregado e ensinado a palavra de Deus nas igrejas, na televisão, no rádio, na internet. Presta atenção no como eles falam, o que eles falam. Se não está coerente segundo o que está escrito na palavra de Deus, são falsos profetas, são falsas profetisas vazios, usados por espíritos demoníacos para corromper a mente espiritual de vocês. Por quê? Porque a palavra de Deus é bem clara lá em Tito, no livro de Tito. Deixa eu meditar rápido aqui para que o vídeo também não fique muito longo. Presta bem atenção no que ensina a palavra de Deus. Está bem claro lá. E segundo o que está escrito na palavra de Deus, para mim já está mais do que revelado esse falso profeta e muitos outros falsos profetas. Porque está escrito aqui, ó, simplesinho de entender. Você quer ver? Ó? Aqui, quem não é irrepreensível, tal. Vamos ver aqui, na Bíblia de papel também. Deixa eu já abrir aqui na minha Bíblia de papel. Para confirmar mais e mais e mais essa raça imunda aí, ó. Então vamos lá, versículo 11. Presta atenção no que diz o versículo 11. Encargo de organizar a igreja de Creta e reprimir os falsos profetas. Está aí, ó. Como você pode reprimir um falso profeta? A Bíblia está ensinando aqui, ó. E o que a Bíblia ensina é a palavra de Deus, não é a minha. Então vocês têm que obedecer o que está escrito na palavra de Deus, já que vocês se julgam ser crentes, evangélicos ou religiosos. Vocês têm que obedecer a Bíblia Sagrada, ponto final. Diz assim, os quais é preciso tapar a boca, porque andam transtornando casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Ó, é preciso fazê-los calar a boca. Mas como é que você vai calar a boca de um cara que fala 24 horas na televisão, 24 horas no rádio, 24 horas na internet, 24 horas na sua cabeça, e você acaba caindo no laço dele? Você não tem poder para isso. Os demônios acabam instigando, tentando e seduzindo vocês, espiritualmente falando, porque tudo é espiritual. Quando essa carne podre está falando aqui, não está acontecendo só no mundo terreno. O que eles estão falando está acontecendo no mundo espiritual para que os demônios seduzam o teu espírito humano a acreditar nele. E vocês acabam sendo caçados e acabam sendo presos e ficam na cova dessa corda podre aqui e alimentando eles com os seus bens materiais e alimentando os espíritos demoníacos que estão dentro deles, alimentando-os do que de vocês os demônios se alimentam? Do seu pecado e do seu erro espiritual. Desperta, povo de Deus. Então Deus ficou chateado porque você tinha que me honrar. Eu não te dei um cajado, não te dei uma fé. Isso que a gente tem que falar com o povo. Entendeu como é que é? Legal. Por acaso. O nosso cajado é a nossa fé. É a nossa fé. Você tem um cajado. Eu pergunto assim, quem é que gostaria de ter o cajado de Moisés? O povo, pois você tem. Pronto, o que acabou de dizer aí? Quem que quer ter o cajado de Moisés? Tudo que eles fazem, tudo que eles dão para vocês na seita podre deles e em outras seitas podres também que serão reveladas, cajadinho, olhinho da unção, tijolinho da bênção, tudo que eles pegam e ungem lá e fazem aquelas campanhas podres deles lá, é só para enganar vocês, é só para destruir vocês espiritualmente falando. E acabam trazendo vínculos espirituais, porque vocês pegaram alguma coisa que pertence a eles e está debaixo de maldição espiritual demoníaca e levam para sua casa. A sua casa fica debaixo de maldição espiritual. A Bíblia ensina isso. Não leveis nada que seja amaldiçoado para dentro da tua casa. Você levou, os demônios têm essa autoridade espiritual de entrar na sua casa e destruir a tua vida. E você fica com a vida totalmente embaraçada espiritualmente falando. Abram as suas Bíblias lá depois, no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, no capítulo 13, do versículo 17 até o versículo... Deixa eu me ver aqui. Não. Ezequiel, capítulo 13, do versículo 2 até o versículo 23.
Lá no prefácio está escrito assim: profecia contra os falsos profetas, profecia contra as falsas profetisas. Aqui, lá no versículo 18 do capítulo 13 de Ezequiel, está escrito assim: e dizes, assim diz o Espírito do Senhor Deus, ai não é bênção, ai é maldição, das que cosem involucros feiticeiros para todo tipo de articulações das mãos e fazem os véus para a cabeça. Então você presta atenção aqui, articulação, o meio aqui, ó, a mão vai mexendo para lá, a mão vai mexendo para lá, a boca vai falando, você entendeu? Involucro. Qual é o significado da palavra involucro? Involucro. Olha lá. Involucro. Aquilo que envolve, cobre ou reveste. Involuntório. Embrulho. Pronto. Para mim, eles vão pegar lá uma fitinha, um cajadinho, uma ovelhinha, uma chupetinha, um tijolinho, um envelopinho, tudo que serve para embrulhar vocês. Um revestimento, envolver vocês em alguma coisa. Envolve vocês. Aí, você não pode quebrar a corrente das 7 ovelhinhas da prosperidade. E vocês acabam indo 7 dias nesse templo sujo e dizimando e ofertando e dando dinheiro lá e fazendo com que a obra de Satanás na mão dessa carne podre que aumente a cada dia mais. Vocês vão ser condenados junto com ele por associação a obras infrutíferas das trevas, segundo o que ensina Efésios na palavra de Deus. Eu estou avisando. Desperta, povo de Deus. Vamos prestar atenção agora nesse outro vídeo. Prestar atenção ali naquele vídeo lá? Então ele fala lá do cajado de Moisés. Ele fala do sobrenatural de Deus. Agora presta atenção neste vídeo, nas suas palavras. Porque a própria palavra de Deus ela ensina. Está aqui, ó. A Bíblia diz assim: perseverança na oração, a porta estreita, os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir a palavra de Jesus. Pronto, tomar conta porque a porta é estreita. Devemos tomar cuidado com os falsos profetas e ouvir e cumprir a palavra de Deus. Ó, a Bíblia Sagrada, está lá. A Bíblia Sagrada ela é bem clara para aqueles que verdadeiramente se deixam instruir e ensinar. Se você não quer aprender a palavra de Deus, amigo, é problema teu. Vai você, vai a tua família, vai os teus familiares, tudo para as profundezas do inferno, junto com o espírito imundo de Satanás, por associação a obras espirituais das trevas. Deus não quer que você seja condenado, mas você está servindo a Satanás em vez de servir a Deus. Deus está na Bíblia. Deus não está na boca desses falsos profetas. Vocês cansam de ouvir. Eles falam tanto no ouvido de vocês que vocês acabam se entregando para ele, se doando para eles. A palavra de Deus ensina que o Senhor Jesus Cristo não se entregava para ninguém e não confiava em ninguém, porque conhecia qual era a natureza humana. E eu também conheço a natureza humana. E a natureza humana, segundo o que me ensina a palavra de Deus, é vazia e pode ser usada por demônios. A Bíblia diz aqui, ó: guardai-vos dos falsos profetas, que vos vêm disfarçados de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ó, interiormente. Vocês têm que prestar atenção no que essa boca podre fala aqui, ó. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos fazer uma loucura. Nós vamos fazer uma loucura. Então você tem que prestar atenção no que eles falam, da maneira que eles falam, da maneira que eles ensinam. Vocês têm que descobrir o que está dentro deles. Vocês não têm esse discernimento espiritual? Peça para Deus. A Bíblia ela é bem clara. Tem uma passagem na Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, que Deus ele fala assim, que algumas pessoas receberiam o dom de discernimento de espíritos. É saber o que está dentro dessas carnes podres aqui, ó. Você vai dar o que você tem. 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 São espíritos devoradores. São espíritos Ele é o devorador. Ele é o migrador. Ele é o destruidor. Está mais claro do que isso, é impossível. Só cego carnal que não enxerga.
Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. Você vai colocar o que você tem no altar. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. E vai ficar sem nada. E eu vou falar, ó Deus, está aqui. Agora o Senhor multiplica e abençoa esse povo. Isso é contigo. Porque o que o Senhor mandou fazer, eu estou fazendo. Agora o milagre vem de ti. E a pessoa não pode Aonde é que está escrito na palavra de Deus que Deus mandou arrancar o dinheiro de vocês, Deus mandou arrancar os bens de vocês, Deus mandou vocês venderem os seus carros, as suas casas, os seus aviões, as suas mansões, as suas joias, para que vocês doassem para esse falso profeta aí e para outros falsos profetas também. Tem uma passagem na Bíblia, onde eu sei muito bem o que está escrito na palavra de Deus, que antigamente se fazia isso. O povo tirava anel, tirava cordão de ouro, tirava tudo na casa de Deus. Mas era para os verdadeiros profetas de Deus e para a verdadeira obra para Deus. É diferente dessas corjas podres aqui hoje. Toma cuidado, povo de Deus. Esperar que venha a resposta do patrão. Pode até vir do patrão, pode até vir do governo. Vai usar alguém, Deus vai usar alguém. Deus vai fazer alguma coisa. Porque assim como no deserto ele... Aí vocês podem me questionar. Mas por que aquelas pessoas prosperam na igreja dele? Por que as pessoas que não tinham nada hoje têm tudo? O cara morava na rua, hoje mora numa mansão, segundo o que eles pregam lá e dá testemunho lá. Eu mostro na Bíblia Sagrada. É o espírito do Deus deles, Satanás, que dá o dinheiro para eles. Porque Satanás tem que dar alguma coisa para alguém também. Se o diabo não te dá alguma coisa, para que serve o diabo? Para porcaria nenhuma. Se Deus não nos der alguma coisa, para que serve Deus? Para nada também. É simples aí para entender a palavra de Deus. Se Deus não nos dá alguma coisa, para que serve Deus? Se o diabo não nos dá alguma coisa, para que serve o diabo? Nós somos inferiores ao sobrenatural. Nós somos inferiores ao espiritual. Nós somos, como eu posso colocar, excelentíssimo Santo de Deus? Nós somos dependentes do mundo espiritual, do reino espiritual de Deus. Então nós precisamos pedir para Deus. É a mesma coisa essa coisa podre aqui, ó. Eles ensinam vocês um falso evangelho. Ensinam vocês a pedir para o falso Deus. Ó, como eu já ensinei na etimologia espiritual. Falar Deus com a boca carnal é fácil. Falar Deus com a boca carnal é fácil. Agora eu quero ver vocês provarem para mim, espiritualmente falando, qual é o Deus que você está servindo. Que Deus é esse? O Deus do céu ou o Deus do inferno? Falar é fácil. Eu quero ver provar, espiritualmente falando, como ensina a palavra de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais. E essa carne podre aqui nunca foi espiritual. Enviou cordonizes, mandou carne para o povo e fez sair água da rocha. Você está vendo essa rocha aqui? Então eles têm que manipular a palavra de Deus, eles têm que usar a palavra de Deus, eles têm que adulterar a maneira de se entender a palavra de Deus. Vocês são ignorantes, vocês não entendem, eles devoram vocês, mas pela graça espiritual com D maiúsculo, nunca mais eles vão enganar vocês, porque eis que o Espírito do Senhor Deus está contra eles e contra todas as suas obras nos quatro cantos do mundo terreno. E vocês hão de ver a sua total e completa penúria e morte na carne e no espírito. Ele fez sair água de uma rocha igual a essa. Olha, o mestre está pedindo isso aí. Você viu o que ele falou? O mestre está pedindo isso aí. Ele está dizendo que Jesus é que está pedindo dinheiro para vocês. Que Jesus é que está pedindo o seu bem, o seu carro, a sua casa. Você tem um bom carro, você vai lá e vende e dá naquela fogueira do diabo que vai devorar o seu bem material. Larga a mão de ser burro, larga a mão de ser ignorante e desperta em nome do Espírito do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está pedindo isso aí. O garoto não pensou duas vezes, ele deu. Não vacilou. Não vacilou. Então,
Ele deu, creu no discípulo que falou com ele. O discípulo então levou os 5 pães e 2 peixinhos para Jesus. Jesus abençoou, multiplicou, deu para os discípulos. Prestou atenção na palavra? E Jesus multiplicou. Eles sempre vão usar essa palavra de multiplicação, o dobro, o melhor da terra. Desperta, povo de Deus, antes que seja tarde demais. Segue depois este mesmo vídeo.